Bom dia, bem-vindo, bem-vinda a mais uma live aqui da nossa série Agilidade para Negócios. E o tema de hoje é fundamental para qualquer pessoa que trabalha ou não com agilidade. Eu vou falar sobre priorização. É claro que no dia a dia, na agilidade, a gente tem lá 3 papéis muito importantes, não é verdade? Tem o Scrum Master, que é o agilista, pode ser chamado de Agile Coach, Agile Master, Squad Lead, tem um montão de nome. Tem o PO ou PM, que é o responsável pelo produto, dono do produto, o gerente do produto, e tem equipe que vai executar as ações na prática. Ocorre que alguém tem que fazer a priorização. Lembrando que na agilidade, a gente não faz um plano para 6 meses, 1 ano. A gente trabalha com sprint, que são as entregas contínuas. A gente quer entregar rápido para aprender, melhorar na próxima. Geralmente de 15 dias, 2 semanas. Se a gente usa o Scrum, por exemplo, se recomenda de 1 a 4 semanas as sprints. Geralmente as empresas fazem de 2 em 2 semanas. Quer dizer o seguinte, a cada 2 semanas precisamos fazer um planejamento de quais entregas serão feitas na próxima sprint. Quem lidera essa iniciativa é o PO, é o PM, é quem cuida do produto diretamente, o líder de produto. O grande desafio é como vamos priorizar as ações. E nessa live eu vou te apresentar uma técnica para você melhorar ainda mais a sua priorização. Se você caiu nessa live aqui e ainda não trabalha como PO, como PM, eu quero te convidar a refletir também, a usar o que eu vou apresentar aqui. Porque, na verdade, priorização é algo que a gente sempre tem que melhorar. Priorização é algo que a gente aplica no nosso dia a dia. Todos nós temos 24 horas. Alguns conseguem mais sucesso. Por quê? Um dos motivos é porque sabem priorizar. Olha que interessante. A priorização, ela muda o jogo. Porque ninguém vai conseguir fazer tudo o que quer. Ninguém vai conseguir fazer, às vezes, inclusive, tudo o que precisa. Então, saber priorizar é fundamental. E trazendo aqui para o tema da nossa live, da nossa série, agilidade para negócios. Nas empresas, nós temos que saber priorizar aquilo que importa. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar alguém que tem uma empresa, é dono de empresa, empresário, empreendedor. É necessário que essa pessoa saiba priorizar quais serviços, produtos que vai entregar para o mercado. Aí vamos imaginar alguém que é executivo de alguma empresa, atua no cargo de vice-presidente, diretor, superintendente, gerente e até presidente. Pensa aí. Essa pessoa tem uma equipe enorme ao seu redor e tem que saber direcionar o que é mais importante para a empresa. Então, tem um papel fundamental. Ou seja, qualquer cargo de liderança tem que saber priorizar e, mais do que isso, saber direcionar a equipe para aquilo que a equipe tem que priorizar também. E vamos imaginar agora como a prioridade ou a priorização é importante também para quem trabalha como colaborador individual. Imagina, um especialista em alguma atividade, né? Seja quem trabalha com desenvolvimento de software, quem trabalha com qualidade de software, quem trabalha com UX, um analista administrativo, um analista de RH, qualquer que seja a função. É muito importante que nós saibamos também, no nosso trabalho no dia a dia, saber priorizar. Por quê? Cada vez mais as empresas vão valorizar pessoas que são auto-organizadas, pessoas que são autogerenciadas, pessoas que são protagonistas. E para ser uma pessoa que consegue gerar resultado naquilo que importa, você tem que saber também priorizar o seu próprio trabalho. É interessante isso. Até quem é empreendedor, executivo, que parece que tem muito poder, não é? Manda pra caramba. Imagina, vamos pegar aqui um grande banco aqui no Brasil. Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, qualquer que seja, Nubank. Pensa lá. Pega lá pessoas que eu conheço no dia a dia, né? Pega lá um superintendente de um banco. Essa pessoa tem, em geral, 200 profissionais que ele lidera, ou que ela lidera. Esse superintendente tem muito poder de impacto, claro que tem. O que ele definir
existem 200 pessoas para contribuir com aquela missão, com aquele objetivo, com aquele projeto, com aquela iniciativa. Como esse superintendente que eu estou trazendo aqui tem que ser tão bom em relação à prioridade? Muito. Porque senão, essas 200 pessoas, cada uma vai puxar para um lado. Uma vai achar que a iniciativa A é mais importante, a outra equipe vai achar que a iniciativa B, C, D, e vai chegar no Z, por exemplo, de A a Z. Quando não sabe se priorizar, as pessoas se perdem. Então, pensa sobre isso. Priorização é importantíssimo para qualquer conquista que a gente queira ter. Legal? Então, esse é o objetivo desse nosso bate-papo hoje. Aliás, aqui a gente está transmitindo pela Digital Edu em várias plataformas. Você pode estar no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Eu mesmo, no meu LinkedIn, está transmitindo também. Então, se você está aí, eu queria te incentivar a mandar perguntas ao longo da live, tá bom? E no final, eu vou olhar lá as principais perguntas. E, se não der tempo, eu vou definir uma outra live com o tema de alguma pergunta, tá? Então, eu queria te incentivar bastante aí, independentemente de qual plataforma você está, faça a sua pergunta, que enriquece bastante o nosso bate-papo. Aliás, esta live de hoje, ela veio de uma pergunta da semana passada, que não deu tempo de eu responder. Aliás, quando tiver uma pergunta em que a resposta requer mais tempo para mergulhar, para aprofundar, ou que seja mais complexa, eu não vou responder rapidinho só para dizer que respondi, legal? A gente combina uma outra live para eu aprofundar. E aí sim, antes de começar mais especificamente a aprofundar o tema aqui, eu queria lembrar que esta série aqui, Agilidade para Negócios, ela tem um apoio, ela tem um patrocínio da Universidade Anhanguera, que nós temos lá um MBA Agilidade para Negócios. No final, se você quiser saber mais informações de como funciona o processo seletivo, pode mandar mensagem aqui de qual plataforma você está. E também tem um patrocínio da Advisor IT Services, que é a grande parceira também desse MBA. Olha que interessante. Esse MBA Agilidade para Negócios, que apoia aqui essas nossas lives, essa série, é um MBA muito focado no mercado. Então, a gente pega o rigor acadêmico da Anhanguera com a prática da Advisor IT Services. Então, juntando essas duas iniciativas aqui para patrocinar essa série, lembrando, toda terça e quinta, 9 da manhã. Dados os recados, vamos começar agora a pensar na importância da prioridade, legal? Daqui a pouquinho eu vou trazer uma técnica de como você pode priorizar melhor, tá bom? A técnica se chama RAD. Aliás, eu coloquei nesse livro aqui, ó, Líder Smart. Como eu falei, quem é líder, quem trabalha como líder, executa esse papel, seja com cargo formal ou não, tem que desenvolver muito essa habilidade de liderança. Então, eu vou mergulhar daqui a pouquinho nessa técnica RAD, tá bom? Para você refletir, analisar e decidir, porque prioridade é isso. Você tem que refletir muito de todas as ações que você tem que fazer, quais as mais importantes. Só que na reflexão você tem uma ideia geral, uma visão macro. O segundo passo é você vai analisar, dentre as iniciativas que você tem que fazer, quais aquelas vão trazer mais retorno. E aí sim, você vai decidir quais delas você vai executar. Então, esse aqui é só um passo do que eu coloco lá no livro Líder Smart, tá bom? Mas vamos pensar aqui na prioridade. Eu vou trazer alguns elementos aqui da neurociência e da prática do dia a dia. Vamos pensar na prática primeiro, na seguinte questão. Tudo que nós fazemos sai daqui da nossa cabecinha, né? Sai do cérebro. Então, nós somos seres pensantes. Embora, talvez você conheça algumas pessoas que não parecem muito pensantes, não é verdade? Tem pessoas hoje que estão muito robotizadas, que estão delegando para a IA, por exemplo, as suas ações, o seu raciocínio. Nós fomos feitos para pensar, a verdade é essa. O nosso cérebro, ele precisa disso. Ele precisa de pensamento, de decisão, de análise. Quando a gente não faz isso, o nosso cérebro define, igual músculo, não é verdade? Se você já fez atividade física e deixou de fazer por um tempo, o músculo vai definhando, vai atrofiando. O nosso cérebro é a mesma coisa. E saber priorizar envolve isso, você tem que praticar. Não vai ser nessa live aqui que você vai sair com todas as respostas para priorizar. Não, aqui eu vou te dar uma base sólida, com alguns exemplos, para você aplicar no dia a dia.
e você vai melhorando. Mas por que é tão importante isso? Aí eu vou trazer agora estudos na neurociência, que eu até coloquei aqui no livro, que é o seguinte: o nosso cérebro, ele, pensando na nossa massa muscular, na nossa massa corporal, melhor falando, ele ocupa 2% do nosso corpo, tudo bem? Então vamos imaginar, alguém que pesa 100 quilos tem, em média, 2 quilos de cérebro, beleza? Então, o cérebro, ele ocupa um espaço pequeno do nosso corpo. Porém, aí que vem um grande lance dessa base para entender a priorização. Porém, o nosso cérebro, ele ocupa, melhor, ele gasta de 20 a 25% de energia do corpo. Olha que coisa interessante. Um órgão, que é um dos principais do nosso corpo, que é o cérebro, ele só pesa 2 quilos, mas ele gasta, em média, 25% de energia. Tem estudos que falam que é em torno disso, né? De 20% a 25%. Depende de alguns fatores de cada indivíduo. Mas, coloca lá, 20% para simplificar a conta. O cérebro, então, ele gasta 10 vezes mais energia do que ele consome, do que ele ocupa no nosso corpo. E isso tem o que a ver com a priorização? Tudo a ver. Porque o nosso cérebro, ele vai priorizar poucas coisas para a gente executar. Ele não vai fazer tudo. Por quê? O cérebro, ele quer economizar energia, porque ele sabe que ele é um grande consumidor. E se ele não economizar energia, automatizando as tarefas, simplificando o que ele pode, a gente vai gastar muita energia para algumas coisas e não vai ter energia para outras coisas. Então, olha que interessante. Saber priorizar envolve, de maneira inteligente, usar o que há de melhor no cérebro. Quer ver um exemplo simplesão? Na era da IA, nós estamos usando menos o cérebro para várias coisas que a gente usava antigamente. Para algumas até legal, para outras é um perigo. Por quê? Porque o nosso cérebro percebe o seguinte: espera aí, se essa pessoa não precisa mais lembrar do número de telefone dele, porque está no celular, para que eu vou gastar energia com isso? Ele vai economizar. Por um lado, parece bom. Por outro, se eu, por exemplo, vou toda hora no ChatGPT e pergunto tudo e faço tudo que ele fala sem criticar, eu estou também economizando energia, só que eu estou trazendo um problema para o cérebro, que é o de não desenvolver a minha habilidade cognitiva. Então, cuidado com essa questão aí, quando eu falo de prioridade, tem sempre a ver com economizar energia. E gastar energia naquilo que importa. Cuidado para você também não correr esse risco. Aliás, fechando aqui essa introdução de prioridade, tem um estudo muito sério, muito profundo, que diz o seguinte: pela primeira vez na história da humanidade, a geração seguinte tem um QI menor do que a geração passada. Geralmente funciona assim: a geração seguinte, ou seja, os filhos, têm um QI, são mais inteligentes do que os pais. Geralmente foi assim, né? Em toda a sequência da humanidade, todas as gerações. Pela primeira vez, as gerações mais novas estão tendo um QI menor. Por quê? Um dos motivos é porque o cérebro vai economizar energia se ele vê que não é necessário. Então, a facilidade de hoje, tudo está fácil, não está? Eu estava até conversando com os meus sobrinhos esse domingo, que eu estava na casa da minha irmã lá, e eu estava explicando um pouco disso, né? Quando eu escrevo o livro hoje, é claro que eu uso o ChatGPT, mas de maneira inteligente. Em vez de eu ler 20 livros pegando os melhores estudos de alguma coisa, eu falo: ChatGPT, me dá aí os 5 melhores estudos científicos comprovados do assunto X. Aí ele me dá os 5 estudos. Só que eu não fico limitado a isso. Eu vou pesquisar a fonte original dos 5 estudos, percebe? Aí, quando eu coloco no meu livro, foi mais rápido, claro que foi, mas eu vou me aprofundar. Se eu fizer assim: ChatGPT, me escreva, ele vai escrever. Ctrl+C, Ctrl+V. O que vai acontecer? Eu não vou ter profundidade naquilo que eu coloquei no livro. Então, esse é o cuidado. Então, priorizar é bom, mas tem que saber priorizar. E nas empresas, trazendo agora de novo para negócios, é fundamental. Então, tenha em mente isso. Se você priorizar errado, o teu cérebro vai aceitar. Ele não vai vir: não faça isso. Não, ele quer economizar energia. Muitas das vezes as pessoas deixam de fazer atividade física para trabalhar, não é assim? A pessoa fala para mim assim: mas eu tenho que ter muito trabalho, Muniz, eu não consigo tempo. Está priorizando errado. Por quê?
Fazer atividade física vai te dar energia para você trabalhar melhor. Então, tá uma prioridade errada. Mas parece bom. E aí eu vou dizer que eu passei minha vida sedentária. Eu passei fazendo isso. Eu trabalhava durante o dia, dava aula à noite em faculdade, dava aula em cursinho sábado. Tá vendo? Eu tinha tempo de fazer atividade física? Zero. Aliás, eu sempre discriminei musculação, achava uma babaquice. Então, eu estou falando de mim, beleza? Eu estou falando que hoje, depois de estudar bastante, eu consigo priorizar na minha vida a atividade física. Eu inverti a lógica. Eu faço de tudo para não passar um só dia sem atividade física. Seja na musculação, seja caminhando ou correndo. Percebe o que é priorizar? Então, priorizar na tua empresa é isso, na tua carreira é isso. É você... Vou começar agora com rádio, tá bom? R. Eu tenho que refletir o que mais importa. Então, pensa na tua vida. Se você é pai, se você é mãe, minimamente, se você não é casado, você tem pai e mãe, né? Então, você tem uma família, você tem irmãos. Você quer, daqui a 20, 30 anos, estar bem? Espero que sim. Eu imagino que sim, não é verdade? Então, com certeza, se você analisar, melhor, refletir, olha o R aqui, refletir assim, peraí, o que eu tenho que fazer hoje para eu estar bem daqui a 10, 15, 20 anos? Ou até amanhã, semana que vem, dependendo da situação de cada um. Aí tu vai refletir, caramba, não adianta nada eu trabalhar para caramba, não dormir direito, não descansar direito, não fazer atividade física, porque por melhor que eu faça o meu trabalho hoje, amanhã, puf, pode acabar. E tenha certeza, por melhor profissional que você seja, a tua empresa sempre vai encontrar alguém igual ou melhor do que você, se você morrer. Entende o que é refletir? Parece assustador, não parece? E eu vivi isso. Eu estava trabalhando tanto, lá em 2017, mais ou menos, passando um momento muito ruim na minha carreira, chefe louco, sabe como é que é? Chefe Thanos, tóxico, e eu trabalhando que nem um louco, virando final de semana para me dedicar mais, porque estava uma cobrança louca e não fazia nada. Por 2 vezes, eu apaguei. Lembra da priorização do cérebro? O cérebro apagou 2 vezes trabalhando. Estava lá trabalhando, as pessoas falando comigo, eu não... Parece que a minha alma saiu do corpo. Eu, primeiro dia, fiquei assim, zonzo. Meu cérebro, ele diminuiu tudo, meu raciocínio. No meio do trabalho, de manhã, 10 da manhã. Corri para o pronto-socorro. E aí, chego lá, o médico olha, tudo bem. Ele fala para mim, você está estressado, não sei o quê, não sei o que lá, você tem que fazer atividade física. Aí, só que ele não explicou o porquê. Só falou, faz. Eu voltei para casa, realmente eu estava bem, fui trabalhar no dia seguinte, a mesmíssima coisa. Aí eu fui estudar. Então, refletir é você aprofundar o que tu quer da vida. No caso da tua empresa, você tem que refletir o seguinte, peraí, uma empresa, ela serve para quê? Para gerar retorno, não é assim? Para os seus acionistas, para a sociedade, para os colaboradores, para o dono. Então, pensa lá. Você tem que refletir das atividades que você faz, quais que realmente geram valor para a empresa, que é gerar resultado, que é ou aumentar o lucro, ou aumentar a receita, ou reduzir despesa. Aliás, o lucro vai ser aumentado quando? Quando a gente aumenta o faturamento e reduz junto, ou em conjunto, ou separado, a despesa. Então, pensa lá, o trabalho que você vai fazer hoje, você consegue associar de que o seu trabalho hoje vai trazer novos clientes, vai reduzir despesa, vai otimizar processo, reduzir o tempo, reduzindo o custo, vai reduzir a reclamação do cliente? Percebe? Você tem que estar claro isso. Ah, não, Moniz, eu estou construindo aqui um novo aplicativo, uma nova funcionalidade. Beleza, para quê? Rádio, R, você tem que refletir sobre isso. Você tem que refletir. Anota lá, item 1. Essa atividade, essa sprint, trazendo agora o papel do PO. O PO não pode ser roboticamente alguém que só escreve história, by the book. Não, espera aí. Essa squad ou esse time
Ou essa iniciativa é para quê? Ah, não, é um aplicativo, é um sistema, um processo que sustenta alguma atividade de negócio. Beleza, você tem que aprofundar essa parada, que aí é o S, é o A. Lembra do rádio? R, você reflete. O A você analisa. Com profundidade. Vou trazer o exemplo do dia a dia e o exemplo das empresas, para você internalizar. Então, pensa comigo aqui o seguinte. No meu caso, quando por 2 vezes, lá em 2017, eu fui no pronto-socorro, o médico só falou, olha, você tem que fazer atividade física, porque o negócio não está bom para você, não. Provavelmente você vai ter um infarto e alguma coisa. E aí, o que é? Refletir e analisar. Eu lembrei, caramba, meu pai, ele morreu de infarto com 52 anos. Caraca, eu estou com 2 filhos pequenos, é isso que eu quero? Aliás, naquela época eu tinha um filho só, que era o Lucas. Hoje eu tenho uma Luísa. Aí eu fiquei pensando, caraca, eu tenho que analisar esse negócio. Não tinha ChatGPT, mas eu fui no Dr. Google. Eu mesmo fui mergulhar profundamente. Por que é que a atividade física me ajudaria a não passar aquilo que eu passei, a minimizar o risco de morte? Aí eu fui mergulhar. Isso é o A de analisar. Temos que ter profundidade nas coisas. Eu não senti firmeza no que o médico falou. Aliás, cá entre nós aqui, o médico, ele estava muito mais acima do peso do que eu estava naquela época, e me dando lá orientação, faz atividade física, meu filho. E ele mesmo não fazia. Tudo bem, lembra lá? Liderança dá o tom, tem que dar o exemplo. Mas tudo bem, eu não vou aqui julgar ninguém que promete o que não faz, mas não combina, concorda? Mas tudo bem. Eu não senti muita firmeza, então, no médico lá, tal, era até de um plano de saúde lá especial, mas o médico sabia o que estava falando, mas ele... e médico faz isso às vezes, ele não explica o porquê. Às vezes, leva 10 minutos. Então, prioridade, o R, de refletir, a liderança, se você é líder, por exemplo, você tem que dar clareza para a equipe, por que vai fazer aquilo. Então, o R da reflexão gera o porquê. Tudo bem? Por quê? Então, você é pai, você é mãe, você trabalha como líder de alguma iniciativa, você tem que explicar o porquê no R, de refletir. No A de analisar já é o como, o detalhamento do porquê. E nesse caso, falando lá da atividade física, eu realmente entendi. Caramba, eu estava com 14 quilos a mais do meu peso, eu estava com colesterol alto, triglicerídeos, gordura no fígado, tudo ferrado, mas eu não sabia. Não tinha me dado nenhum sintoma mais forte, além de eu estar com 14 quilos a mais. Aí, quando eu desliguei o meu cérebro, desligou. Ele priorizou o quê? Entre essa pessoa, esse maluco, trabalhar, deixa eu desligar esse cara aí. Né? Aliás, como alcoólico, tem isso. A pessoa bebe, 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 falta energia para o cérebro, que a energia vai toda para os rins, para o fígado, limpar essa besteira. Aí o cérebro, puf, desliga. Porque ele prioriza a vida da pessoa. Porque se não tiver energia, sangue no cérebro, a pessoa pode ter problemas seríssimos, né? Pode até morrer, ter um AVC, ter essas paradas todas. Então o cérebro desliga, isso é priorizar. Então o nosso corpo ele é muito inteligente nisso. Qualquer dor que nós sentimos é o cérebro sinalizando, não tá bom não, para você tomar uma ação. Então o analisar do RAD, agora trazendo para agilidade nos negócios, é o seguinte, você como PO, você não tem que só falar, olha pessoal, essa semana, essa sprint é isso, 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 porque o diretor mandou. Ah, não faz isso não. Ah, porque o cliente está reclamando, não faça isso. Aprofunde com a equipe. Por que aquela iniciativa é tão importante? Por que aquele projeto é mais importante do que o outro? Tem que dar clareza, a liderança dá clareza. Então, o analisar isso. Agora, você, o que você pode fazer por você? E aí, deixa eu dar o exemplo aqui na editora Brasport. Você deve ter percebido que eu estou num estúdio maneiraço aqui. Eu estou aqui na sede aqui da Advisor e editora Brasport, nos nossos estúdios, que a gente grava podcast, aula, inclusive as aulas do MBA que eu gravo daqui. Muito legal. Mas eu queria te falar o seguinte, como é que eu faço na prática aqui na editora Brasport? E aí, mais do que o papel do PO. Agora eu vou dar uma visão
Eu, como empreendedor e como executivo, como é que eu direciono a minha equipe? Para eles priorizarem. Porque o grande legal da liderança, quando sabe priorizar, é que ela não precisa ficar cobrando a todo momento que as pessoas façam as coisas. Você dá uma direção, orienta e depois você cobra o resultado no final. Não precisa ficar microgerenciando. Então, nesse caso, como é que eu faço aqui na editora? Eu tenho que dar clareza, e na Advisor, eu tenho que dar clareza de como a gente conecta a estratégia da empresa ao dia a dia das pessoas. Então, cada atividade que nós fazemos, a cada enter que a gente dá, ou a cada reunião que a gente faz, tem que estar claro qual o objetivo final. Tem que pensar de trás para frente. Qual é o objetivo de cada ação que a gente faz? No caso da equipe, é uma loucura. Se a gente pegar as ações que a gente faz na Editora Brasport, na Advisor, IT Services, Advisor Academy e Jornada Colaborativa, eu já falei de 4 iniciativas. Aí agora eu assumi a coordenação do MBA da Anhanguera. Eu tenho 5 iniciativas. Eu sou pai de 2 filhos, sou marido. Eu tenho um montão de coisa para fazer. Se eu não pratico a priorização, eu vou enlouquecer. Até semana passada foi reunião com a equipe que eu falei isso, olha, gente, eu estou com um caminhão de coisa para fazer nesse de ano do que eu planejei ano passado, eu tenho que executar com vocês. Então, cada vez mais, eu preciso da equipe protagonista. Mas a equipe tem que saber o que é mais importante. Então, como é que eu faço, geralmente? Eu trago de trás para frente. Qual o resultado que a gente espera e o que cada um pode fazer para construir isso? E é claro que no mundo real, nós temos muito mais coisas para fazer do que tempo para executar. Sempre. Você pode pegar a empresa mais rica do mundo aí, a mais inovadora. Pega lá, Google, Amazon, pega a Facebook, a Meta, Instagram, Netflix, qualquer empresa enorme lá de fora, empresa grande aqui do Brasil. Tenha certeza que todas as empresas têm muito mais coisas para fazer, muito mais ideias do que recursos disponíveis. Sejam recursos de pessoas, recursos de tempo, equipamento, ferramentas. Não dá, nunca fecha a conta. Por quê? Nós somos muito criativos, a gente quer resolver problemas, deveria pelo menos, né? E não terceirizar lá para o ChatGPT. Mas eu quero falar o seguinte, a equipe tem que ter clareza. Pensa lá, vou começar o dia, o que é mais importante para mim? Tem que estar claro. Então, essa análise tem que ser uma conexão clara entre a liderança e o time. E quando a liderança tem muitas pessoas no seu time, essa liderança tem que investir mais ainda e deixar claro isso. Mas é claro também, falando de clareza, que é uma construção. Então, eu gosto sempre de reforçar o seguinte, para as minhas equipes, eu percebo claramente onde cada um pode ir em alguns aspectos. Então, eu estou vendo se essa pessoa, se ela tiver apoio, se ela for desafiada, ela consegue dar saltos de performance, de competência, de habilidade. Então, cuidado para você não sair dessa live, não, tem que fazer tudo de uma vez. Não, é o contrário. Você vai, se você é líder, dá uma atividade um pouquinho maior do que a capacidade toda da tua equipe. Então, a tua equipe vai trabalhar para chegar nesse nível. Aí você vai somando assim, percebe? Nunca saltos grandes, porque um salto grande, ele desestimula, ele gera ansiedade, ele gera estresse. Por isso que saber priorizar é tão importante. Nesse domingo agora, eu voltei a correr depois de 3 anos, 5K. Eu já tinha corrido 21 quilômetros, 2 vezes, aí me machuquei. Voltei na maior humildade. Eu até fui disposto a, se fosse necessário, eu ia caminhar, e não só correr. Eu consegui lá, com meu filho, olha isso, meu filho Lucas, de 15 anos, ele que me... lembra do desafio maior? Ele que me levou para cima. Eu queria mais devagar, e ele tentando subir. Ele foi o meu coach, olha só, ele foi o meu mentor. Um moleque de 15 anos. Correu, chegou tranquilo, respirando, e eu, ofegante. Eu quero falar sobre isso. A liderança, ou a pessoa que trabalha na equipe com outras pessoas, tem que ter essa clareza. A gente não tem que falar assim, mas isso eu não consigo hoje e não vou conseguir nunca. Não,
você vai subindo passo a passo, percebe? Então, analisar é isso, é você mergulhar sobre os detalhes. E aí eu quero te falar sobre 2 técnicas que complementam a técnica RAD que eu falei até agora, tá bom? Segura um pouquinho, deixa eu ver aqui, se tiver perguntas já podem colocar aqui, que daqui a pouco no final a gente vai falar, deixa eu ver, rapaz, meia hora, Pedro, o Pedro está aqui, ele é o cara que montou esse estúdio maravilhoso, ele é da Advisor aqui, trabalha com a gente. Pedro já me falou que tem 2 perguntas, né, Pedro? Beleza. O legal dessa plataforma também que o Wagner administra, né, o grande Wagner aí, o grande orquestrador da plataforma, de qualquer lugar que você esteja assistindo, você pode colocar pergunta que vai aparecer aqui na plataforma que o Pedro está vendo. Aliás, outro ponto importante. Mesmo que você assista depois, acontece muito isso, as pessoas assistem depois. Eu estou fazendo essa transmissão agora às 9 da manhã, 9h30. Então, tem pessoas que têm reunião, que talvez não consigam participar ao vivo. Então, você está assistindo pós-live, você pode colocar algum comentário e principalmente alguma pergunta que você queira ser respondida e a gente vai avaliar, a nossa equipe vai avaliar para trazer uma nova live do assunto que você colocou. E é muito interessante, traga mesmo um problema real que você esteja vivendo, alguma situação que você já tentou resolver e você precisa de ajuda, sempre pensando que o nosso foco aqui, nessas lives, agilidade para negócios. E eu vou te falar, agilidade para negócios envolve muito tema, é muito assunto. Aliás, eu fiz um levantamento de temas para fazer as lives aqui. Eu devo ter, chutando por baixo, uns 50 temas para fazer. Peguei perguntas da própria equipe no dia a dia, que eles querem aprofundar 50 temas. E a gente vai trazer temas cada vez mais interessantes. Também é interessante destacar que as lives, focando aí no dia a dia que a gente vive, é muito melhor do que só a teoria, né? A teoria, ela é uma base sólida que nos ajuda a acelerar resultados, mas a teoria não é suficiente. Então, quero te incentivar aqui a cada recomendação, a cada técnica que eu te apresentar nessas lives, pratica lá. Quem sabe lá na frente você vem e coloca, poxa, Muniz, aquela live daquele dia, aquela técnica, aquela recomendação, eu apliquei aqui na empresa e foi muito legal, deu certo. Ou eu apliquei na empresa e não deu muito certo, eu queria uma outra dica. Aproveita, acompanha com a gente esse movimento aqui. E se você está chegando agora, depois da abertura que eu fiz da live, lembrando que essa série, Agilidade para Negócios, a gente vai ter essas lives toda terça e quinta, 9 da manhã, nas várias plataformas. E essa série é um patrocínio, é um apoio, é um oferecimento da Anhanguera, MBA, principalmente Agilidade para Negócios, e Advisor IT Services, especialistas em agilidade para negócios, DevOps e qualidade de software. Então, a gente tem esse apoio forte aí dessas 2 empresas. Aliás, a Anhanguera aí, ela pertence ao maior grupo educacional do Brasil e eu sou coordenador desse novo MBA que a gente está super empolgado. Aliás, antes de mergulhar em mais 2 técnicas e falar do D de definir, decidir, eu queria te falar, se você está interessado em conhecer mais o MBA, Agilidade para Negócios, nós temos 8 diferenciais. Um deles é o único MBA, o único, que tem mentoria individual com executivos. Está muito legal, está bem estruturado. Se você quiser saber mais como participa do processo seletivo, você pode ir aqui nas plataformas digitais, principalmente na Digital Edu. Você pode colocar lá, quer saber mais informações, e a equipe vai entrar em contato com você, vai marcar um bate-papo, você vai preencher lá um formulário e vai ter uma entrevista lá para avaliar. Porque a gente está selecionando os alunos que realmente a gente pode fazer a diferença. Mais do que o diploma no final, que é importante, né? Você tem um diploma de MBA, tem empresa que até paga mais depois de um diploma, quem é funcionário público tem bônus, é muito legal ter um diploma. Só que o nosso objetivo é ir além do diploma. É você aplicar na sua carreira e você conquistar reconhecimento, você ser promovido, você gerar impacto com a sua equipe. Esse é o nosso objetivo principal. Por isso tem 8 diferenciais. Um deles é esse aí,
da mentoria individual. Todo aluno vai ter mentorias individuais com executivos que estão fazendo a diferença no mercado. Muito bem, já falei então dos nossos patrocinadores, que é importante. Se não fossem eles, eu não estaria aqui. Até porque, pensa comigo aqui, eu falei ainda agora que eu tenho um caminhão de coisa para fazer, não é verdade? Os meus filhos estão de férias, eu podia estar passeando com eles, estou aqui. E, com certeza, tendo esse apoio da Anhanguera e da Advisor, é claro que me ajuda a priorizar, né? Quando a gente tem um compromisso mais profissional, é mais fácil. Eu poderia, por exemplo, não fazer a live hoje, passear, tá um solzão aqui no Rio de Janeiro, minha filha queria ir na praia. Mas eu falei, não, eu tenho um compromisso com a Anhanguera, eu tenho um compromisso com a Advisor e um compromisso com você que nos segue. Então, priorizar isso. É quando você, depois de refletir, você analisa os prós e contras e o benefício daquilo que você tomou de decisão. E aí, como eu prometi, eu vou te falar 2 técnicas adicionais. A primeira delas é a base para qualquer outra, tenha certeza disso. A técnica de Pareto, 80-20. É uma das técnicas mais simples que existem, só que ela tem um poder enorme. Qual é a lógica da técnica de Pareto? O Vilfredo Pareto, ele era um italiano que lá em 1700 e alguma coisa, ele fez um estudo da distribuição da riqueza no mundo. O que ele observou? Que 20% da população detinha 80% da riqueza. E naquela época já se achava que tinha uma concentração de renda. Então, 20% da população detinha 80% da renda. Imagina que hoje, se bobear, dependendo do país, 5% da população detém 95% da renda. Então, se naquela época 80-20 já era uma concentração, imagina hoje. Só que muitas pessoas, empresas, especialistas começaram a adaptar essa descoberta de 80-20 nas empresas. Por exemplo, o que a gente pode inferir aqui? 20% do que você faz no seu dia a dia na empresa representa 80% do resultado. Se uma empresa tem 100 mil clientes, é provável que 20 mil clientes desses 100 mil representem 80% do lucro. Percebe o poder do 80-20? Então, você pode começar a pensar nisso, na sua saúde. 20% do que você pode fazer de prioridade para se cuidar vai representar 80% da tua saúde. Então, se você decidir hoje todo dia caminhar, com certeza vai fazer um impacto de 80% na tua saúde, para a tua família, para a tua vida, para a sua produtividade. Só caminhar. Que é uma coisa que qualquer pessoa faz. Qualquer um. Uma pessoa saudável, caminhar, começa 10 minutos amanhã, se você está do zero, daqui a uma semana aumenta para 15 minutos, daqui a outra semana 20. Eu comecei assim, aliás, lembra lá? 2017? Eu comecei caminhando no play do meu prédio, caminhando. 10 minutinhos, 20, 30, comecei a trotar. Me empolguei, corri 5K. Me empolguei, corri 10, não, 7,5. Uma volta na Lagoa, aqui no Rio de Janeiro. Me empolguei, 10, corrida de 10. Me empolguei, 15K, 2 voltas na Lagoa. Me empolguei mais ainda, 3 voltas na Lagoa. Me empolguei mais ainda, meia maratona. Puf, me arrebentei. Porque eu me empolguei demais. Percebe a maluquice? Quando a gente se empolga, às vezes a gente, no caso de atividade física, tem que ter cuidado. Às vezes na empresa também, a pessoa está achando que está dando certo e está fazendo e não está percebendo que está dando certo para um lado e pode não estar dando para o outro. Então, cuidado com esse negócio de se empolgar com o resultado aparente. Mas voltando aqui, na técnica de Pareto, eu conectei essa questão da caminhada, qualquer pessoa pode priorizar. Quer ver um exemplo? Você pode caminhar ouvindo música, podcast, aula. Durante muitos anos eu fiz isso. Eu caminhava, às vezes, 2 horas, uma de manhãzinha cedinho, acordava 6 da manhã para caminhar, outra de noite. Fazendo o quê? Ouvindo podcast, ouvindo aula, para eu melhorar a minha capacitação. Pô, você está aprendendo e está se exercitando. Dá para fazer. Não é justificativa quem não faz, percebe? É tão claro isso. Quem fala assim,
Poxa, Muniz, mas eu não tenho tempo. É uma mentira, a pessoa está se enganando, porque tem tempo. Sabe por quê? Lembra do meu caso? 2 vezes eu larguei o trabalho e fui correr para o pronto-socorro. Eu não tinha tempo de ir no médico, preventivamente, mas eu não fui. Se a pessoa morre, a empresa vai fechar? Se a pessoa é dona da empresa sozinha, é MEI, vai fechar. Mas, se ela é funcionária, a empresa vai colocar outro. Percebe? Ou a gente faz pelo amor, ou a gente faz pela dor. Então, trazendo aqui de novo para agilidade para negócios, o Pareto vai te ajudar nisso. Você é PO, é PM, é líder de produto. Você que determina a direção do produto. É sua obrigação, neném. Você tem que dar direção para a equipe. O que você faz? O cliente pediu um montão de coisas, 100 coisas. Você não fica reclamando, fazendo beicinho, entendeu? Fazendo careta, esse cliente não sabe o que é. Não. Você anota as 100 coisas que ele pediu. Anota, não reclama não. Anota 100 coisas. Guarda. Aí você aplica a técnica de Pareto. O que você faz? Ô, cliente, vem cá, neném, senta aqui do meu ladinho. Olha, você me pediu 100 coisas. Conseguimos fazer, nessa próxima sprint, 5 coisas dessas 100. Vamos combinar juntos aqui? Vamos analisar profundamente? Qual dessas atividades vai trazer mais retorno para a nossa empresa? Percebe a diferença? Só fazer isso. Você não briga com quem pede as coisas. Você como PO. Você registra. Você analisa. Só que você vai trazer também para o cliente a responsabilidade pela decisão. Você não decide sozinho. Aí você começa a refletir e analisar junto com o cliente. Peraí, você está me dizendo que esse primeiro requisito aqui, o requisito A, ou essa história A, ou essa parada aqui, qualquer nome que você queira dar, A, vai trazer um benefício de aumentar em X% a receita da empresa? Nossa, que legal. Vai reduzir em X% a despesa? Uau! Vai aumentar a satisfação do cliente? Caramba, que legal. Percebe a conexão? Isso é analisar, você se aprofunda. Então, com certeza, você vai aplicar Pareto. Das 100 coisas, você escolhe 20. A short list, uma lista menor. E aí você... Tá bom, só cabe 5. Aí você faz o Pareto do Pareto. Pega dessas 20 coisas e escolhe 20% dessas 20 coisas. 20%. De 20, são 4 coisas, não é isso? Se eu fizer a matemática certa. Então, você vai escolher 4 dessas 20 para essa próxima sprint. Percebe o que é você aprofundar a análise? Precisa de alguém fazer isso. E não vai ser o ChatGPT que vai fazer isso, não. O ChatGPT te ajuda um monte de coisa. Aqui, ó, é olho no olho. Ou olho no olho, remoto, né? Pode ser. Mas você tem que conversar com a pessoa que decide. Aliás, outro ponto aqui importantíssimo. Você tem que conversar com alguém que decide. Eu falei, o cliente pode ser o teu executivo. O teu executivo pode ser o seu cliente. Pode ser um fornecedor, pode ser um cliente externo. Converse com quem decide. Às vezes as pessoas falam assim, mas na agilidade a gente tem que ter democracia, auto-organização. A equipe decide. Não, 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 neném. Não, não. Não é a equipe que decide, não. Primeiro, você tem que conversar com quem vai usar o produto, o serviço. Com quem manda. É assim. Com quem compra o teu produto. Aí sim, depois de definidos os itens prioritários, que nesse exemplo que eu estou falando, 4, aí você traz para a equipe e explica o porquê. Equipe, o negócio é o seguinte, nós temos 100 coisas para fazer ao longo de X tempo, ao longo das próximas sprints, 100 coisas. Já aprofundei com o nosso cliente, com o nosso executivo, o melhor para a nossa empresa. Ó, vai vendo, não é o que o chefe mandou. O melhor para a nossa equipe, o melhor para a nossa empresa, o que vai fazer diferença para o nosso cliente, são essas 4 coisas. É até que nós chamamos sempre de MVP, lembra lá? Mínimo produto viável. Se for um produto novo que você esteja testando, é isso. Das 100 coisas que você pensa, 4 delas são mais importantes. Envolve uma análise profunda. O RAD é isso.
Refletir é uma visão geral, analisar é aprofundar, mergulhar. Então, o Pareto te ajuda demais. A segunda técnica, deixa eu ver meu tempo aqui, a segunda técnica, Gucci, antiga essa técnica, eu dava aula disso em faculdade lá atrás, falava de Gucci. Gravidade, urgência, tendência. Você vai pegar, nesse caso, em vez de Pareto, você, junto com o Pareto, você pega as 100 coisas, faz uma planilha. Coluna A, 100 coisas. Coluna B, G de gravidade. Coluna C, U de urgência. Coluna D, T de tendência. Aí você coloca uma numeração para cada coisa. Item 1, se é um incidente, se é uma coisa ruim ou se é uma coisa boa, né? O G de gravidade, você pode falar, nossa, isso gera um impacto enorme. Percebe? G. O U de urgência, o quanto isso é importante para o negócio. Você coloca o número de 1 a 10, por exemplo. 1 a 5. É uma matriz. E o T de tendência. Se eu não fizer nada, a tendência é de melhor ou de pior. Por exemplo, se é um produto novo, se é um novo requisito, se eu não fizer agora, há uma tendência do meu concorrente fazer na minha frente? Há uma tendência de eu aumentar o prejuízo? Então, outra coisa simples você pode fazer requer análise. Aí você, de 100 coisas, coloca lá na última coluna uma multiplicação das 3 coisas. O maior número é a maior prioridade. Pronto, você faz aí. Eu quero te mostrar aqui técnicas. Você tem um caminhão de técnica para priorizar. Faz um teste aí. Depois você vai lá no ChatGPT, ou vai no Google mesmo. O Google tem o modo IA lá. Muito bom. Você vai lá no Google, modo IA, e fala: me apresente as 10 principais técnicas para priorização. Ele vai te dar lá 10 técnicas. Tem um monte. E eu quero te dar aqui uma mensagem final antes das perguntas. Não vai ser a técnica que vai resolver o teu problema de priorizar. Não vai ser. Vai ser você entender a essência de que nosso cérebro, ele vai ser pelo caminho mais fácil. Nós temos que deixar claro para o nosso cérebro, olha, o negócio é o seguinte, eu que mando aqui nessa parada. Pega uma coisa difícil. Fazer atividade física, para quem não faz, é difícil pra caramba. Se alimentar saudável, é difícil pra caramba. Gastar menos do que ganha, né? Sobrar dinheiro todo mês, é difícil pra caramba. Pega essas 3 coisas. Você precisa priorizar ações para conquistar esses objetivos. É difícil. Por isso que você tem que saber priorizar. Na empresa, você vai receber um monte de demanda infinita. É o teu chefe, é o chefe do teu chefe, é o teu cliente, é um colega que pede alguma coisa, lá no teu trabalho, nas suas 8 horas de trabalho, é um monte de coisa. Você tem que ler livro, tem que estudar, tem que assistir live. Caraca, meu Deus do céu. É um monte de coisa. Você tem que já entender claramente. Espera aí, deixa eu parar para refletir. Porque se a gente sai fazendo, meu Deus. Aliás, fazer várias coisas ao mesmo tempo, existem vários estudos que mostram que isso é improdutivo. Eu começo uma coisa, eu vou começar a fazer outra. Para eu voltar à primeira, eu perco produtividade de 10% a 20% do tempo. Não é bom. Não quer dizer que a gente não tem que fazer mais de uma coisa no dia. Mas faço uma, termino, faço outra. Tem uma exceção nisso, até no livro, se você chegou agora, esse livro aqui, Líder Smart, tem várias técnicas lá de liderança e de protagonismo. Tem uma técnica lá de produtividade. E lá eu falo que olha que interessante, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo é ruim, Só que quando a atividade é criativa, é bom fazer mais de uma coisa. Olha que loucura, isso ninguém vai te falar. Quer dizer o seguinte, nesse momento, eu estou revisando o meu próximo livro, Agilidade Smart, que tem tudo a ver com essa série aqui. Eu peguei as minhas experiências, eu peguei estudos fortíssimos de mercado e muita conversa com executivo e empresário. E bolei lá 8 pilares para agilidade. Aliás, na minha primeira live aqui eu falei sobre isso. E eu estou no momento de revisar. Sabe o que eu faço? Eu reviso, não termino e deixo o meu cérebro processando coisas novas. O meu cérebro começa a priorizar coisas novas que aparecem para mim todo dia. Um artigo, uma postagem no LinkedIn, uma conversa com algum cliente, uma conversa com a equipe e o meu cérebro está processando. Peraí, você está naquele item do livro. Isso é bom. Então, cuidado quando você aprende. Às vezes as pessoas falam, não pode fazer nada ao mesmo tempo. Não, nesse caso. Entende?
Eu, de propósito, eu deixo maturando a ideia. De noite eu penso e de noite, dormindo, eu lembro, eu sonho, é de tudo isso, entende? Tem várias técnicas que te ajudam. Então, priorização. No final eu já te dei vários elementos, você vai decidir aquilo que é mais importante para você naquele momento. Então, também não adianta nada você falar, nossa, mas isso, eu tenho coisa que seria mais importante para mim. Tá bom, mas é mais importante para o teu cliente do que para você? É mais importante para o negócio da tua empresa do que você? Então, tu tem que fazer o que é mais importante para o teu cliente. Estamos falando de agilidade para negócio. Deixa eu te dar aqui uma analogia na decisão para te ajudar. Eu até coloquei no livro Líder Smart o seguinte, uma reflexão que eu achei legal demais. Nós precisamos de oxigênio para sobreviver. Precisamos de água para sobreviver. E precisamos de comida, não é assim? Nós, pensando em prioridade, podemos ficar, em média, 3 minutos sem oxigênio, senão a gente morre. 3 minutos. Tirando esses malucos aí que fazem a apneia, né? Ficam, sei lá, 10 minutos, meia hora. Nós, se ficarmos mais de 3 minutos sem respirar, sem ter oxigênio, a gente morre. Então, a nossa prioridade sempre é o oxigênio. Nós podemos viver alguns dias sem água. Dá para viver sem água. Alguns dias. Mais do que isso, a gente morre. Mas a comida, você pode ficar semanas sem comer. Entende o que é saber priorizar? O nosso corpo é muito inteligente. Alguém está nadando, está lá tranquilo. Se tiver o risco de afogamento, a tua prioridade é buscar oxigênio. É isso. Eu, antes de fazer minha cirurgia ortognática, se você já me acompanha há algum tempo, eu mudei um pouco o meu rosto porque eu tinha o meu dente de baixo era muito para frente. E isso me fazia ter apneia noturna. Eu acordava de madrugada, caraca, parecia que alguém estava me sufocando. E aí eu vi que era um problema aqui da arcada, da maxilar, tinha um problema. Eu tive que fazer uma cirurgia, fiquei 2 meses sem poder falar. E, claro, esteticamente melhorou muito, eu consigo falar sem me cansar, foi ótimo. Mas o principal me faltava oxigênio de noite. Eu podia ter tido um infarto e não sabia. Então, o nosso cérebro, ele é muito inteligente. Se eu estou sentindo muita dor, está me faltando condição de respirar, ele apaga. Uf! Porque quando a gente está apagado, desmaiado, a gente consome menos energia e o estrago é menor. Então, é isso. Pensa nisso a cada dia que você faz as suas atividades na empresa, mas também as suas atividades em casa. Prioriza o que é mais importante para você. Porque, com certeza, você vai se sentir mais orgulhoso do que você faz. Legal? Queria deixar essa mensagem bem forte aqui. Vamos nas perguntas, Pedro? Caramba, eu me empolguei aqui, ó. Tem pouco tempo. Vamos ver, dependendo da pergunta, a gente marca uma live aí, beleza? Lê para mim? Pode ler para mim, por favor. A pergunta do Carlos Guimarães. Como garantir que a priorização do backlog esteja realmente conectada aos objetivos estratégicos do negócio e não apenas à pressão do dia a dia? Excelente. Qual é o nome dele mesmo? Carlos Guimarães. Carlos, a tua pergunta ela é muito boa. Deixa eu te falar o seguinte. Essa pergunta, eu imagino, né, Pedro, que ela veio no início, né? Sim, sim. Ao longo da live aí, Carlos, eu coloquei alguns elementos da técnica RAD. Mas só para complementar o que tu perguntou, o grande desafio é esse. O que a gente prioriza no backlog não pode ser o que a equipe quer fazer. Tem que ser o que você falou, Carlos, o que a estratégia quer. Então, o primeiro passo é conhecer a estratégia. E muitas das vezes, a gente não recebe essa informação. Quem está no operacional não recebe. Então, o primeiro passo é ir atrás. Primeiro passo, tem que ir atrás da estratégia, tem que conversar com executivos, com o teu chefe. E, na boa, chega lá, por exemplo, se eu sou o PO e vou priorizar, eu tenho alguém que me lidera. Pode ser algum executivo, pode ser um CPO, né? Pode ser um PM. Eu tenho que perguntar para ele, olha, me ajuda aqui. Bem humilde. Não é cheio de marra, né? Não é que você vai fazer isso, Carlos. Mas, assim, pode ser que o teu chefe não saiba.
E se o teu chefe não souber, talvez ele vai ficar com vergonha de falar que não sabe. Então, tem que ter muito cuidado nessa abordagem. Tem que chegar assim, olha, eu vou ter a planning na semana que vem, eu estou com algumas dúvidas aqui de como a minha ação e da minha equipe vai se conectar ao plano estratégico. Eu estou com algumas dúvidas aqui. Você consegue me passar algumas informações? Você me indica alguém para falar? Olha a sacada aqui. Você não vai direto no teu chefe e fala, me fala aí, chefe. Se ele não souber, talvez ele tenha vergonha de falar que não sabe. Ele deveria. Você consegue me trazer aqui algumas respostas? Ou me indicar alguém que eu possa procurar? Simples assim. Aí você vai fazer as perguntas, aí você depois aplica a técnica rádio. Aliás, a técnica rádio, refletir já é isso. Buscar elementos do plano estratégico, isso é fundamental. Aí, com base nisso, você aplica os outros 2 passos. Analisa com profundidade e decide. Aí sim, a decisão com a equipe é importante para a equipe também se sentir participante da decisão. O que não pode é, equipe, decide o que você faz. Não pode. Vai dar ruim esse negócio. Próxima pergunta aí, Pedro. É do meu xará, Pedro Dias. Tá? Pedro Dias. Qual o maior erro que você vê as empresas cometendo ao tentar priorizar em ambientes ágeis e como corrigir isso rapidamente? Excelente, Pedro. Aliás, se eu não me engano, foi o Pedro. Foi você que pontuou quando ele priorizar ou foi o Pedro? Deve ter sido ele, né? Qual? Esse tema de hoje. Não, foi esse. Então, foi esse. Deve ter sido até você, né, Pedro? Então, vê se eu entendi bem, Pedro. Aliás, antes de responder, Pedro, que é a última pergunta para a gente se despedir, se você está aqui no meu LinkedIn, não esquece de curtir, comentar, colocar alguma coisa que você achou legal nessa live. Outra pergunta, se você está na plataforma Digital Edu, nas outras plataformas do Wagner, também coloca lá, tá bom? Curte, comenta, porque incentiva o algoritmo a mandar esse conteúdo para mais pessoas. Aliás, eu vou dizer a minha experiência como especialista, executivo e empreendedor. Esse conteúdo aqui, eu trabalhei 20 anos para dar essa clareza para vocês. Eu tenho certeza que esse conteúdo pode contribuir para muita gente. Tem muita gente perdida aí nessa questão de priorização, seja agilista, seja PO, executivo. Então, ajuda esse conteúdo a contribuir com mais pessoas, beleza? O algoritmo das redes sociais, você sabe que funciona assim, né? Esse engajamento ajuda. E também me dá o feedback se vocês estão gostando do conteúdo. Então, é importantíssimo a gente ter humildade de que sempre dá para melhorar. E é interessante, quando eu me preparo para uma live dessas aqui, eu estou falando para mim também. Tem coisa que eu escrevi nesse livro aqui que eu estou revisando quando eu dou na live, quando eu falo live, eu aplico no meu dia a dia. Então, tenha certeza, cada um de nós sempre pode melhorar o que está bom. Já começa assim. Porque às vezes a pessoa fala assim, prioridade já sei, não precisa. Sempre precisa melhorar. Então, Pedro, deixa eu te falar o seguinte. Na agilidade, existem muitos problemas. Um deles, eu até passei muito rápido aqui, que é as pessoas entraram naquela vibe, não, a equipe é auto-organizada, ela decide tudo. Isso é um grande erro. Então, o principal erro que eu vejo é esse. É um problema. Porque quem não tem um contexto estratégico não consegue decidir. É simples assim. Lembra lá da pergunta anterior, do Carlos? Ele falou, como é que eu faço para conectar estratégia com a priorização? Conhecer estratégia. Conversar com quem conhece. Olha só, tem que conversar com quem conhece a estratégia. E a equipe está lá no dia a dia, fazendo um trabalho que é muito importante. A equipe, geralmente, tem profundidade técnica, e tem que ter mesmo. Tem que saber as melhores práticas para desenvolver um software, tem que usar código limpo, tem que fazer teste unitário, tem que escolher uma boa arquitetura, tem que ter produtividade, fazer um software mais rápido, o quanto mais rápido, com qualidade, é um desafio enorme. Então, a equipe, é natural que ela mergulhe na parte técnica. Nem sempre ela vai ter essa clareza estratégica. Como é que ela decide, então, o que é prioridade? Não dá. Ela pode contribuir falando, olha, esse item aí que vocês, o executivo ou o cliente priorizou, olha, não é tão simples assim não, hein? Olha, esse pedaço do software, ele fala com outro pedaço através de uma API. E se a gente não cuidar bem disso, pode dar problema, pode dar timeout, sabe? Parece fácil para quem decidiu, mas na hora do vamos ver, não é. Isso a equipe pode construir, contribuir. Agora, a equipe decidiu o que vai fazer, está errado. E tem gente que acha que é assim, não, a equipe decide. Não,
Então, é um grande erro, tá bom, ô Pedro? Um segundo erro aí, em função do nosso tempo, que eu posso falar, é faltar liderança nas equipes. Porque vê se não é assim na prática. Tem lá um time ágil, ou um time multidisciplinar, um time squad, sei lá, qualquer nome que você tenha no mercado. Você tem lá, vamos lá, 10 pessoas na equipe. 8 pessoas do time de desenvolvimento. Tem um agilista, que pode ser Scrum Master, Agile Master, e tem o PO, PM, beleza? Eu sou desenvolvedor trabalhando lá, eu tenho dúvida do que é prioridade, eu estou com problema, eu estou com dificuldade, eu estou com um problema na minha família, eu não estou conseguindo produzir, eu estou estressado, eu estou com raiva do meu coleguinha lá que solta pum toda hora do meu lado. Sei lá, estou viajando aqui, beleza? Porra, com quem eu falo? É com o PO, PM, ou com o Scrum Master? Quem é o meu chefe? Tem outra. Tem lá o Joãozinho. Ele não cumpre o combinado com a equipe, ele está fazendo coisa errada, ele fala que não está nem aí para o trabalho. Quem chama esse cara na conversa? Quem fala, ô, neném, vem cá, tá errado. Não. Melhor aí. Quem fala isso com ele? Não, o Scrum Master não manda em ninguém. O PO não manda em ninguém. Quem manda, então? É o gerente dele que fica fora da equipe. Caramba, como é que resolve isso? Esse é um outro problema. Inclusive, ô Pedro, a gente vai mergulhar fortemente como a gente resolve isso. Advisor IT Services, um dos serviços que a gente faz é esse. Contribuir com empresas que estão nessa loucura da agilidade by the book. Copiou o Scrum, copiou o Spotify, não dá certo. Copiou Kanban, copiou Safe, essa bagunça toda aí que vira o Scrum-Ban, né? Scrum-Ban, como é que resolve? É um desafio, mas já adiantei para você aqui esses 2 principais problemas. E, deixa eu ver aqui o nosso horário, terminar, já estou 2 minutos além aí. Acabou, né, Pedro? Pelas perguntas? Show de bola. Então, quero te parabenizar, você que chegou até o final, tanto ao vivo como quem vai assistir depois. E a gente se encontra, então, na próxima quinta-feira, 9 da manhã, para um outro tema aí de agilidade nos negócios. Valeu, bom dia para você.